A suspeita de Heidegger é que... Não sei se estava bom o som. Começando de novo. A suspeita de Heidegger é que o primeiro começo do pensamento ocidental ele levou a uma certa compreensão totalizante de todas as coisas, que entende cada uma delas como um ente que está exposto e, portanto, pode estar disponível e, portanto, pode ter a sua compreensão total alcançada. A metafísica, portanto, é um projeto ambicioso que envolve uma certa maneira de... uma certa prática, uma certa, a gente diria hoje, talvez em termos cosmopolíticos, uma certa ecologia de práticas, uma certa lida com cada coisa que aparece, como se cada coisa que aparece fosse uma ponta de um iceberg substancial, de uma presença subjacente, que pode ser finalmente descortinada, exposta e apresentada. Portanto, não se trata de alguma coisa que a gente espera que se apresente, mas alguma coisa que, enfim, que pode ser apresentada, a imagem do binóculo, né? Do binóculo que olha a vizinhança, em contraste com um peep show, com striptease, que a gente fica esperando. Existe um protagonismo na amostra, em mostrar alguma coisa ou não mostrar alguma coisa. Mas a ideia é que o propósito do conhecimento, que é o propósito da metafísica, ou seja, a metafísica é alcançar esse gigantesco arsenal de conhecimento acerca de todos os entes, e alcançar isso significa fazer com que não importa mais, não faça sentido se perguntar o que uma coisa mostra ou o que uma coisa não mostra. Ao contrário, apenas a gente pergunta o que está subjacente, que pode ser exposto, e aquilo que não pode ser exposto simplesmente não pode ser exposto ainda, né? Nós temos que encontrar alguma forma de exposição. Então essa ênfase, isso se tornou um projeto epistêmico, mais prático, de uma ecologia, de uma maneira de lidar com as coisas enorme, que é o projeto de ver como cada uma das coisas funciona, como cada uma das coisas que a gente encontra funciona. O encontro com alguma coisa é uma oportunidade de desvendá-la. Tudo é um enigma a ser desvendado. Então existe alguma coisa recôndita que pode, portanto, ser desvendado. Então isso se dá em todas as coisas à nossa volta, isso se dá em nós mesmos, né? Então essa metafísica é esse projeto gigantesco de justamente tornar o mundo transparente, e na lida com as coisas em que elas ficam apresentadas à nossa disposição, portanto expostas. Lá no 100, na seção 100, o Heidegger diz: se poderia pensar que a experiência do fugidio, do nascimento e do passageiro insinuaram e promoveram como uma postura contrária ao postulado da estabilidade e da presença. E, no entanto, o passageiro ele é pensado a partir da estabilidade e da presença.
Daí que a entidade não seja recolhida desde o ente respectivamente, mas precisamente desde o não ente. O que é o não ente? Aquilo que não é estável e aquilo que não é presente. Ou seja, o fim da empreitada, aquilo que finalmente existe, é o estável. Né? Então é por isso que o passo central vai ser, em última instância, apesar de toda a ênfase que o Heidegger faz no capítulo esse da sugestão a Platão e ao platonismo e a história do platonismo, que é preciso entender, inclusive na sua pré-história, que é o primeiro começo. No gesto, a metafísica é consolidada nesse gesto aristotélico de entender aquilo que está à nossa volta como sendo substancial. Substancial significa que tem um locus substantivo, que tem um locus que não muda com o ponto de observação, que não muda com o movimento e com a transformação. Alguma coisa substantiva é alguma coisa substancial, e portanto a morada, a usia, a presença, a substância. Então a metafísica ela tem esse compromisso com a permanência das coisas. O que é que permanece? E é essa permanência é que vai ser que vai ter que ser desvendada, desvelada, exposta, posta à disposição. E é por isso que ele insiste tanto que a verdade do outro início, né, é o tempo. Né? A verdade do acontecimento, da Ereignis, é o tempo, né? No sentido de que é aquilo que fica e aquilo que vai. Não é simplesmente o devir em oposição ao ser, a substância, porque o devir em oposição à substância pode facilmente se tornar, como de fato ele acredita que se torna em casos como no caso de Nietzsche, ao fim da metafísica, como justamente uma outra maneira de entender o ente. O ente movimento. O ente movimento não deixa de ser ente porque é um ente movimento. É de um outro tipo de movimento que parece que ele está falando. Ele está falando de uma outra falta de substância, de subsistir. Né? De uma outra não prioridade ao subsistir. É esse o ponto, que tem a ver com a autossegurança, né? A imposição de uma segurança que a metafísica propõe. A segurança está justamente em que, as coisas estão lá e elas então vão ser expostas, vão ser colocadas à disposição, e essa colocação à disposição pelo projeto do conhecimento, que é o projeto de uma execução de uma metafísica, vai ser justamente aquilo que vai tornar elas, todas as coisas, prontas para serem expostas. Né? Por quê? Por que você pode expor? Porque tempo passa, tempo não passa, aquilo fica ali. Ou seja, a substância, ela não tem história, ela é o que é imune à história. É isso que se procura. Então, é como se o acontecimento fosse sempre jogado no âmbito do acidental, no âmbito do contingente, no âmbito acerca do qual Aristóteles dizia não pode haver conhecimento e nem sequer pensamento. É como se o pensamento tivesse um atrelamento ao substantivo, ao substancial, ao permanente, à estabilidade e à presença. E aí o elo, portanto, que ele explora um pouco entre o ser e o pensar. Né? Porque o ser e pensar muitas vezes é entendido em termos de um elo ôntico, né? De um elo entre entes. Né? Então é o ente que pensa e todos os outros entes. Então é o ente que pensa, que é entendido de uma maneira psicológica, e todos os outros entes. Por quê? Porque existe um subjacente, alguma coisa que subjaz, uma morada anterior que
consubstancia o ente, que faz com que o ente esteja ali. Então você tem essa caneta, que é essa caneta, história, muita coisa pode acontecer, muitos acidentes podem acontecer com essa caneta, muitas qualidades ela pode adquirir, muitas relações ela pode entreter, mas essa caneta tem uma substancialidade, e é dessa substancialidade que a metafísica pretende tratar. Então a questão é que o acidental, o contingente, portanto, fica jogado no âmbito do não ser, daquilo que não é, e a ênfase fica sendo a permanência. Então, justamente essa é a diferença entre, digamos assim, o pensamento que se ocupa dos acontecimentos e o pensamento que se ocupa das substâncias. Mas é muito importante para o diagnóstico de Heidegger entender que o pensamento que se ocupa da substância, ele provém do pensamento da physis. Ou seja, o pensamento da physis ele não é ainda o pensamento da substância, mas ele abre para o pensamento da substância. Portanto, a substância ela é um produto da physis, é um produto de que existe alguma coisa que está se abrindo e se fechando. Existem coisas que desabrocham e que se retraem, que aparecem e desaparecem, que se apresentam e se ausentam. Então, de onde vem essa... Como se a gente dissesse assim, todas as coisas são caracóis, digamos assim, vamos lá, uma imagem assim. Então, o caracol aparece, não aparece, ou, por exemplo, um formigueiro, Assim, a formiga aparece, desaparece. Então, em vez de ficar à mercê da formiga, aparecer ou não aparecer, eu vou ver a toca. Percebe? É essa a ideia. Eu vou procurar a toca. Entende? A metafísica procura a toca da formiga, a toca do bicho. Onde é que o bicho se intoca? Uma vez que eu sei onde é que o bicho se intoca, eu tenho ele à minha disposição. O bicho, então, ele vai se desintocar quando eu quiser e vai se intocar quando eu quiser. Então, essa ideia de que existe uma toca, existe um esconderijo para alguma coisa, que já está nessa ideia de aletheia, que ele insiste como a ideia de verdade da era da physis, desse primeiro início da physis, que é a aletheia justamente o desesquecimento. Desesquecimento no sentido, rememoração. Então, a verdade é do âmbito do esquecimento e da memória. Então, é alguma coisa que é lembrada. Mas de onde vem a lembrança e o esquecimento? Essa pergunta é a pergunta que em alguma maneira se insinua já no pensamento da physis, e é aí que está a origem do primeiro início, que está presente sempre. Ou seja, por que é que o fogo esquenta? De onde ele aparece? Qual é, portanto, a toca do fogo? Onde é que eu vou encontrar esse lugar onde o fogo se intoca? De onde ele vem? E essa é a pergunta pela substância, por esse lugar, por esse espaçamento próprio, como ele vai dizer. Então você tem um espaçamento dedicado à morada, ali vai ser a morada, ali vai ser a toca, a usia, e esse espaçamento ele vai conter aquilo que vai aparecendo. O aparecimento ele é arregimentado em termos de ente. Então, em certo sentido, o desdobramento do ser, do ser, o mais antigo, portanto, um desdobramento nessa era ôntica, que é uma era sem história, porque é uma era em que as coisas simplesmente são em permanência. Em presença e em estabilidade. E justamente
a metafísica mostra, ou seja, essa ressonância da metafísica mostra que no abandono do ser se desdobra um momento histórico daquilo que é. Então, a metafísica me permite que eu deixe de estar à mercê das coisas, porque eu garanto uma segurança, uma estabilidade própria do controle. Eu não estou à mercê, como eu não estou à mercê do stripper que vai decidir o que ele vai fazer quando ele vai embora. Eu estou justamente com o controle total. Né? E é esse controle total de tudo que pode ser controlado que é o projeto, a prática, né? a prática ecológica, a prática em relação ao nosso ambiente, que a metafísica instaura. Mas a instauração disso, que é provida pelo abandono do ser, como a gente viu, quando a gente vê que isso, né, contrariando a terceira lei da maquinação e da vivência, que ele enuncia no capítulo da ressonância, quando a gente consegue ver a ressonância, quando a gente consegue ver aquilo que se sugere, a gente consegue ver uma história de alguma coisa por trás da permanência. E essa história não é uma história da physis, é uma história da protophysis. O outro início é um início antes da physis, um início que não é um início num passado, é um início que está pressuposto e fundado justamente aonde a physis não funda. E não pode ter fundamento porque não se funda em ente algum. Se funda justamente na ausência de ente. É fundado, portanto, no abismo. E é por isso que ele escreve no 91. No outro início, a verdade é reconhecida e fundada como verdade do ser, e o ser mesmo como ser da verdade. Quer dizer, como o acontecimento que gira em si mesmo e no qual pertence o interno desconjuntar-se da ferida e, portanto, do abismo. O salto dentro do outro início é o retroceder ao primeiro e vice-versa. Né? Então, aqui não é um passado que passou, é um passado que é lembrado, é um fantasma, né? Um espectro, né? É um passado que é lembrado, não porque ele está lá atrás entre as coisas que passaram, mas justamente ele é lembrado porque ele está é o abismo que está pressuposto por trás de toda a fundação. Então você diz, por exemplo, no primeiro início você teve essa ideia de que as coisas se intocam e se desintocam, e aí você passou para tentar explicitar, revelar, desmascarar essa toca, identificar essas tocas de cada um dos bichos, vamos dizer assim. E aí você está certo ou está errado. Então a verdade passou a ser a homoioses, né? Ou seja, a certeza, a correção. Justamente, no entanto, na correção, sempre tem um vão de que por que exatamente que uma certa coisa está correta. Ou seja, o que é que acontece para que o bicho se entoque justamente ali? Por que é aquela toca? É claro que você pode ir numa cadeia de fundamentos, mas eventualmente você encontra um abismo. Esse abismo a gente pode chamar de acontecimento, a gente pode chamar de, se a gente quiser, a gente pode chamar de acidente, né? A gente pode chamar de contingência, a gente pode chamar de aquilo que
simplesmente está para jogo, né, mas é aquilo que é o avesso da segurança metafísica, é o avesso do autoasseguramento, é o avesso da construção da segurança. Então é esse o encontro através da memória do imemorial, né, daquilo que é ancestral no pensamento, né, na experiência do pensamento. Então é como se tivesse uma outra ecologia subjacente à ecologia das práticas que que a metafísica promove, né? Então não se trata de voltar a uma era que já existiu, mas se trata de pensar numa era que está pressuposta sem estar presente em cada um dos gestos da metafísica, gestos esses que ocultam sistematicamente a maquinação e que, portanto, tornam essa memória cada vez mais facilmente esquecível, né? Então o que ele está promovendo, pensando na metafísica, é justamente essa jornada por dentro dessa memória e desse esquecimento. E essa jornada pela memória e o esquecimento, pelo passado que nunca se apresentou completamente na metafísica, é justamente uma jornada por essa busca do autoasseguramento do pensamento. A busca, portanto, de uma consolidação, de uma estabilidade, de uma fundação. Ele contrasta isso com justamente essa ideia do trânsito, né, que é justamente o trânsito que é pensar para além, pensar num nomadismo que não é um nomadismo entre lugares, espaçamentos estabelecidos, mas é um nomadismo que se deixa levar pelos acontecimentos. As coisas acontecem, elas não acontecem para revelar alguma coisa, para esconder alguma coisa. Não é que tem um segredo por trás, é que tem simplesmente um acontecimento. A ideia a gente vai seguir no projeto metafísico do qual a gente não consegue pensar como sair, tentando cada vez mais tornar o mundo controlável para que ele nos dê segurança ao preço do fim de nós mesmos, porque afinal de contas o controle não é intrinsecamente nosso, como a gente tem discutido, né? O controle é simplesmente o controle, né? Ou a gente vai digamos, embarcar numa outra aventura, e essa outra aventura é uma aventura de precariedade, né? Uma aventura de dizer que quando a gente, o Heidegger pensa, quando a gente está no meio do ser, envolvido com o ser, a gente não tem a segurança de que simplesmente tudo que nos aparece está apenas nos informando e nos contando como as coisas são lá no seu âmago. Um animal aparece não é para contar para a gente da toca dele, contar para a gente dos seus hábitos mais arraigados, do seu habitat, da sua morada, portanto, da sua toca, portanto, da sua usia. Não, ele aparece simplesmente que ele aparece. Esse encontro é um encontro que envolve o que ele mostra, o que ele não mostra, né? Então, a metafísica ela passa por cima disso. Na metafísica não tem esse espaço, né? O espaço é simplesmente o encontro com o animal, é o encontro desvelador, revelador, é o encontro que serve para me contar como é que as coisas são, né? E são subjacente àquilo que o animal mostra ou não mostra.
Então, o Heidegger vai comentar assim, olha, na verdade não se trata de sequer um antagonismo, ele falou um pouco de ciência no final da ressonância, né? Não se trata de um antagonismo à ciência como herdeira da metafísica, se trata simplesmente de fazer uma outra coisa que não seja a ciência. Não se trata também de um antagonismo à metafísica. Não é um contramovimento, como ele diz às vezes. É justamente uma superação no sentido de entender o que esse rolê faz, né? O que essa era metafísica promove, que tipo de estado das coisas ela promove. E não é só um estado de coisas com respeito a nós, né? Não é uma cosmovisão, como ele vai dizer, uma Weltanschauung, em que a gente entende o mundo como um mundo compreensível. É que isso tem impactos no mundo. Tem impactos no mundo, como eu estava dizendo, né? Assim, transformar o mundo lentamente em Gestell, em dispositivo, transformar o mundo, não é uma transformação que nós fazemos com nós mesmos, apesar de que é uma transformação que envolve transformar nós mesmos como peças desse dispositivo. Então, é nesse sentido que o pensar é um agregar, é um reunir, é um juntar. Então a gente junta o mundo como um dispositivo. E por isso que não é uma psicologia de hábitos, de práticas, mas é uma ecologia de práticas, porque isso tem um reflexo em todas as coisas, porque elas então são controladas, né? Então o animal ele vai ter que se adaptar com essa domesticação, que a gente sabe exatamente os hábitos dele, a gente controla tudo que ele faz, como nós fazemos conosco mesmo, quando nós fazemos, sei lá, com o sono, ou nós fazemos eventualmente com as nuvens, com a terra, com o movimento dos corpos, ou com todas as coisas que a gente consegue artificializar. Entender o mecanismo, extrair a inteligibilidade. Por quê? Porque a gente consegue, essas coisas se tornam disponíveis, né? Assim, elas se tornam capazes de serem controláveis, né? Então é esse controle, né? É desse controle que se trata, né? Então o impacto de deixar as coisas controladas é enorme, né? Ou seja, o conhecimento não passa incólume. E basta ver toda a tecnologia, né? Ou seja, o rio não é mais o mesmo quando você tem uma hidrelétrica acoplada a ele. Assim, os combustíveis fósseis não são mais os mesmos. Ou seja, os fósseis não são mais os mesmos quando a gente faz combustíveis deles. Então, e aí você tem todo o antropoceno, né? Se você quiser pensar nessa evidência heideggeriana dessa maneira, né? A era do antropoceno é a era da metafísica. Alguém poderia chamar de metafísico-ceno, né? Metafísico-ceno, a gente poderia chamar. Justamente isso, né? O diagnóstico é esse, né? Então não é alguma coisa política, digamos, não é uma coisa meramente nossa, psicológica, política no sentido da antropolítica, da política dos humanos, da macropolítica, da micropolítica. Não. Não é uma história cultural, não é uma história social, não é uma história psicológica, é uma história cosmológica ou cosmopolítica, né? Porque é uma história de desintocar as coisas. Então é essa a toca, né? Que a metafísica tenta revelar, né? Justamente, portanto, não se trata apenas de dizer, se trata de
de um projeto que é possível ou é impossível, mas se trata de um projeto que tem essas consequências para o mundo, né? Ou seja, é um desdobre da história do ser, né? Não é alguma coisa que é alheio a isso. Ou seja, se vocês quiserem, é da história do planeta Antropoceno. O Antropoceno não é o Antropoceno, o metafísico-ceno, não é algo alheio à história do planeta. O planeta não passa incólume por isso. O Antropoceno não é uma era da nossa cabeça, da nossa história humana, demasiado humana. É uma, história, é uma época geológica. É precisamente dessa época geológica que ele está falando, é justamente dessa geologia e desse acréscimo de um elemento tecnológico, né, que é a metafísica, que é a descoberta da toca, da toca das coisas. O Heidegger se detém tanto em pensar na história do platonismo, né, a história da ideia de pensar na physis como ideia, né, e como isso se desenvolveu. Pensar na physis como ideia é já pensar, em certo sentido, em alguma coisa completamente separável, né, que vai permitir, por exemplo, o idealismo, ainda que Platão não seja um idealista, porque as ideias eram reais nesse sentido, né, mas só que a ideia de que você pode separar ideia e coisa, né? Que você pode separar essa caneta da ideia de caneta, ela abre caminho para você dizer que, em última instância, o que vale é a ideia. Em certo sentido, o idealismo está sempre beirando a metafísica. Basta você pensar na artificialização. O projeto da artificialização é um projeto de consumar um mundo que seja completamente representação. Na verdade, as coisas que estão aí, essa caneta, por exemplo, não é nada mais do que um suporte para a representação de uma caneta. Uma vez que eu tiver aí também isso para as plantas, para os animais, para as florestas, né? Então a toca de uma diversidade, a diversidade amazônica, ela é a estrutura genética, diversidade genética da floresta. Então eu posso suportar essa representação de uma outra maneira, por exemplo, em conjunto de frascos em laboratório. Se eu faço isso, portanto, eu vou ter a mesma ideia, mas instanciada de uma outra maneira. Essa instanciação alternativa, essa outra instanciação, é justamente o que vai permitir que a gente faça, que a gente migre, portanto, que a gente torne a toca disponível, né? Então é isso que vai fazer com que a gente entenda o platonismo como esse gesto crucial que Nietzsche teria percebido, né? Esse gesto crucial que marca toda a história do primeiro começo, ainda que Heidegger insiste tantas vezes que Nietzsche não é capaz de sair desse primeiro começo. Nietzsche não é capaz de pensar para além desse projeto metafísico que ele revela como sendo, em última instância, um projeto de vontade e de poder. Mas com isso você não sai da metafísica, você simplesmente consegue ter uma vista da metafísica, uma visão da metafísica, uma imagem da metafísica que consegue parcialmente escapar da maldição da terceira lei da maquinação e da vivência, né? Você consegue, ainda que dentro da maquinação, consegue enxergar aquela maquinação toda. E depois que você enxerga, é como se aí a metafísica se consuma, né? E quando a metafísica se consuma, enfim, não há nada a fazer a não ser esperar o seu fim. É por isso que ele está aqui nesse capítulo tão otimista com respeito a esse outro começo, que é essa outra possibilidade, esse pós-metafísico-ceno, essa pós-metafísica, esse pós-controle em que o pensamento seja entendido de uma outra maneira. O pensamento seja entendido como um outro desdobramento do ser que não seja encontrar a toca das coisas.
que não seja encontrar a toca das coisas. Então, o platonismo vai ser esse gesto central, porque ele vai ser justamente esse gesto de separação, né? De separação entre a ideia e a coisa, portanto, já de artificialização. E se você quer pensar já rapidamente em termos de representação, você pode, ainda que a ideia não é pensada em termos de representação e também não é pensada em termos psicológicos por Platão. A ideia, ela subjaz de uma outra maneira, mas a ideia o gesto de uma separação entre a coisa e sua ideia é um gesto que permite que a coisa se torne, enfim, como eu digo sempre, redundante e instanciada, implementada em outro suporte material, mas também que a gente entenda que a toca das coisas, ela não está onde a coisa está, ela está em algum outro lugar, e é nesse outro lugar que a gente tem que prestar atenção, porque é nesse outro lugar que há subsistência, né? Nesse outro lugar que há permanência, presença, estabilidade, substância, né? Toca, portanto. Né? Então, a busca da toca nos leva para fora do âmbito do sensível. Então, o inteligível, ele inaugura o gesto metafísico, porque se tem o inteligível, as coisas são controláveis, né? Então a gente não está à mercê do fluxo, né? O Aristóteles entende que Platão é o heraclitiano, então a gente não estaria à mercê desse fluxo, desse tudo flui o tempo todo, né? A gente estaria ao contrário, num lugar seguro de estabilidade. Então justamente o primeiro começo, ele é então esse âmbito de você entender assim, o ser pode ser instável, mas o pensar não é. E existe um contato entre ser e pensar, de tal maneira que se pensar não é, então eu tenho o inteligível, que é um conjunto de ideias, que esses são estáveis, né? Que esses são, portanto, de uma inteligibilidade que faz com que o pensar reúna coisas para além da contingência dos acontecimentos. Então, aí você começa um processo de transformação da physis em ideia, a ideia que já tem uma substancialidade, que depois vai ser transformada em usia, como a gente estava vendo, né? Na toca, na morada. Bom, beleza. E aí você tem justamente essa vocação, vamos dizer assim, da physis para se transformar numa tese. Né? O Heidegger pensa na etimologia desses dois termos, physis e teses, essa etimologia comum. A tesis é a exposição, né? Então o tético é aquilo que está completamente exposto. A metafísica, ela tem essa vocação tética, né, de produzir teses acerca das coisas, que é a revelação da toca. Então o inteligível é justamente uma tese não precisa de um suporte material. E essa separação que Platão promove é que abre o caminho justamente para entender a physis como trazendo uma tese. Né? As coisas aparecem para trazer uma tese, para trazer uma informação sobre a toca, sobre a morada. Então ela é tética nesse sentido, né? A physis ela serve para revelar, né? Então essa separação entre a tese que está na physis faz com que o gesto inicial
né, o gesto do primeiro começo se transforme num gesto de correção. Porque, afinal de contas, se a gente entendeu certo, a gente teve uma inteligibilidade certa daquele animal, a gente descobriu a toca certa, ou a gente, na verdade, se enganou e a toca não é bem essa? Essa é a pergunta crucial. Essa é a pergunta crucial que a metafísica vai fazer o tempo todo. Né? Esse tipo de pergunta acerca dos entes, de sua morada, de sua estabilidade. Então, é esse gesto que é possível por meio da ideia de um inteligível controlador soberano e de um sensível que é fluido, mas tem alguma coisa a revelar que é estável. Né? A revelação do estável é aquilo que se torna possível pelo gesto platônico. E é o que torna possível essa empreitada metafísica, essa maneira de viver, essa era geológica, essa ecologia das práticas, que é a metafísica, que é justamente essa busca, então, pela exposição das coisas.